Você já percebeu como uma trend do TikTok pode parecer inofensiva, mas esconder algo muito mais assustador? Muita gente comentou que curtiu o último vídeo e pediu mais, então eu trouxe, mas confesso que até agora eu fico arrepiada só de lembrar do que aconteceu. Era tipo umas 9h37 da noite. Eu não tenho certeza porque tava tão nervosa que nem consegui olhar direito pro relógio, mas eu lembro que foi nesse horário que tudo começou a dar errado. No início parecia só diversão. Eu tava mexendo no celular, rindo dos vídeos, quando vi aquela trend de desenhar no braço com caneta. Você provavelmente já viu também, né? A galera desenha tipo corações, estrelinhas, uns desenhos fofos, e aí mostra pro público como ficou. Só que ninguém fala o que pode acontecer depois. Eu, curiosa, pensei em tentar, mas quando comecei a ver os comentários, fiquei meio estranha. Tinha gente dizendo que a pele coçou por dias, que ficou vermelha, e até que algumas pessoas tiveram uma alergia tão forte que parecia queimadura. Eu juro, não sei se era exagero ou não, mas a cada relato eu sentia o coração acelerar. E o pior é que teve uma história que me marcou. Uma menina contou que o braço dela começou a descascar e que a tinta parecia entrar na pele, como se estivesse deixando uma marca que não saía. Eu fiquei imaginando se podia virar até uma doença séria, tipo aquelas que a gente só ouve falar em casos raros. O pensamento não saía da minha cabeça e parecia que quanto mais eu tentava ignorar, mais eu via gente falando sobre isso. Só que não era só essa trend. Eu comecei a reparar que o TikTok tem várias dessas brincadeiras perigosas disfarçadas de coisa engraçada. Uma que eu nunca esqueço é aquela do gelo com sal. Parece bobagem. Você coloca sal no braço e depois põe um cubo de gelo por cima. O desafio é ver quem aguenta mais tempo. Só que o que muita gente não percebe é que isso literalmente queima a pele. É como se fosse uma queimadura de verdade, e tem relatos de pessoas que ficaram com cicatrizes por meses. E eu pensei, por que essas coisas sempre viralizam? Tipo, tem tantas trends divertidas, de dança, de maquiagem, de comédia, mas sempre aparece uma estranha que deixa um arrepio só de imaginar. E o mais bizarro é que a galera faz sem pensar, só porque todo mundo tá fazendo. Eu mesma senti aquela pressão, se eu não fizer, vou parecer chata ou medrosa. Mas algo me dizia que tinha algo errado, como se fosse um aviso. O suspense aumentou quando, naquela mesma noite, eu comecei a ver outra trend estranha rolando. Era uma que vinha de fora, gringa, chamada Pencil Game. Você coloca 2 lápis em forma de cruz e faz perguntas como se fosse um espírito que responde. Na hora, parece só uma piada, mas os comentários diziam que objetos mexiam sozinhos depois de jogar, e que a galera ouvia barulhos no quarto. Eu não quis acreditar, mas só de assistir o vídeo já me deu um frio na barriga. E aí, o mais estranho, enquanto eu lia sobre isso, eu juro que senti uma coceira no braço. Lembrei da caneta que eu tinha usado mais cedo para desenhar na escola e comecei a imaginar se a tinta também podia causar alguma reação. Meu coração disparou, e eu não sabia se era coisa da minha cabeça ou se realmente algo estava começando. O clima só piorava, porque parecia que tudo estava conectado. As trends pareciam brincadeiras soltas, mas tinha algo em comum, todas deixavam marcas, sejam na pele, sejam na mente. Uma sensação de que nada daquilo era totalmente seguro. Quanto mais eu pensava, mais eu lembrava de outros desafios. Tinha aquele do copo na parede, em que você tentava equilibrar um copo de vidro de cabeça para baixo. Teve gente que se cortou feio quando o copo caiu e quebrou. Mas nada se comparava ao que eu vi depois, quando me deparei com um vídeo que parecia inocente, mas que trouxe de volta uma lembrança sombria. Era a trend do biscoito de açúcar do Round 6. Você já viu, né? A galera tentava cortar a forma sem quebrar o biscoito, igual na série. Só que teve gente que se queimou tentando fazer a receita em casa, porque o açúcar quente grudava na pele. E eu pensei, será que a gente não tá levando essas coisas longe demais? Enquanto rolava esses pensamentos, eu senti algo estranho de novo. Era como se eu tivesse sendo observada. A janela do meu quarto estava entreaberta, e um vento gelado entrou de repente.
Eu segurei o celular com força, mas a tela piscou por um segundo, e juro que parecia que um vídeo que eu não tinha aberto sozinho apareceu na minha For You. O coração bateu tão forte que eu quase deixei o celular cair. Naquele vídeo, a pessoa não estava dançando, não estava rindo, nem fazendo graça. Ela só olhava direto para a câmera, com o braço todo marcado de desenhos feitos à caneta. E tinha uma frase escrita embaixo: "Não apague, porque vai voltar". Eu pisquei, e o vídeo sumiu. Procurei depois e nunca mais achei. Eu sei que parece loucura, mas foi tão real que eu não consegui dormir naquela noite. E a pior parte? Desde esse dia, sempre que eu tento esquecer essas trends, parece que alguma coisa me lembra delas. Como se tivesse uma ligação invisível puxando a gente de volta para esse tipo de perigo. É como se o aplicativo soubesse exatamente o que mostrar para me deixar desconfortável. Agora eu fico me perguntando, o que acontece se alguém não parar quando ainda dá tempo? Porque se essas histórias são só começo, eu tenho medo do que pode vir depois. Você não vai acreditar no que aconteceu depois. Eu ainda estava tentando esquecer aquele vídeo estranho da pessoa com o braço cheio de desenhos, mas parecia que o próprio aplicativo não queria me deixar em paz. De repente, começou a aparecer nos comentários uma trend que eu nunca tinha visto antes. Era chamada de o desafio do espelho. No começo parecia só bobo. Você tinha que se olhar no espelho por alguns segundos e gravar um vídeo com alguma música de fundo. Mas a forma como as pessoas contavam a experiência era muito esquisita. Uma menina comentou que, enquanto se olhava, teve a impressão de que o reflexo piscou em um tempo diferente do dela. Outro garoto disse que o reflexo parecia sorrir sozinho, mesmo quando ele estava sério. Sabe quando você assiste algo e sente uma coceira estranha no estômago? Foi exatamente assim que eu me senti. Não era tipo filme de terror pesado, era só uma sensação desconfortável, como se tivesse alguma coisa que não deveria estar ali. Eu fiquei pensando se deveria tentar, mas só de imaginar já me dava calafrio. E pior, parecia que quanto mais eu lia, mais vídeos sobre isso apareciam. Tinha gente que jurava que depois de gravar, o espelho em casa ficava embaçado sozinho, mesmo sem ninguém tomar banho quente. Teve até um garoto que disse que, na gravação dele, dava para ouvir uma voz baixinha no fundo, mesmo estando sozinho no quarto. Mas o que me assustou de verdade foi a história de uma garota que contou que o reflexo dela não copiava os movimentos direito. Ela levantou a mão esquerda e o reflexo levantou a direita com atraso. Ela descreveu isso como se o espelho tivesse pensando antes de responder. Eu sei que pode parecer exagero, mas só de imaginar isso acontecendo comigo eu senti minhas mãos suarem. E naquela mesma noite, eu lembro de ter ido ao banheiro e passado em frente ao espelho. Não era tarde, devia ser umas 8h42, mas parecia mais escuro do que o normal. Eu evitei olhar, só que não aguentei e encarei meu próprio reflexo por alguns segundos. Juro que tive a impressão de que meus olhos estavam mais parados do que deveriam, quase como se não fossem meus. Tentei convencer a mim mesma de que era só coisa da minha cabeça, mas logo depois ouvi um barulhinho, tipo um toque bem fraquinho vindo do vidro. Não tinha ninguém perto, e mesmo assim parecia que alguém tinha batido do outro lado. O coração quase pulou da boca, e eu saí correndo antes de verificar. O problema é que quanto mais eu tentava não pensar nessa trend, mais histórias surgiam. Algumas pessoas falavam que depois de gravar, o celular travava, outras diziam que o vídeo não salvava, como se alguém tivesse apagado. O detalhe mais bizarro? Muitos contavam que, quando conseguiam salvar, o vídeo tinha um detalhe diferente. Em alguns, o reflexo piscava sozinho, em outros aparecia um borrão atrás da pessoa. Eu não sei se acredito totalmente, mas a sensação de que tem algo errado é impossível de ignorar. Porque até hoje, sempre que passo em frente a um espelho, eu lembro dessas histórias e sinto que não tô sozinha olhando. É como se, em algum momento, o reflexo fosse fazer algo que eu não espero. E eu ainda não contei a parte mais estranha de tudo isso. Tá bom, mas já vou avisando, o final não me sai da cabeça até hoje. Eu tinha conseguido evitar fazer o tal desafio do espelho, mas parecia que ele me perseguia de qualquer jeito.
Uma noite, lá pelas 10h16, eu entrei no meu quarto com o celular na mão e percebi que o espelho do guarda-roupa estava meio embaçado, como se alguém tivesse respirado nele. Só que eu estava sozinha. Eu cheguei mais perto, com medo mas também curiosa. Passei a mão no vidro e vi algo estranho. Parecia uma marquinha de dedo, só que virada ao contrário, como se alguém tivesse tocado do lado de dentro. Meu coração disparou, e eu tentei rir de nervoso, mas a sensação era de que não tinha nada de engraçado. Na mesma hora, meu celular vibrou com uma notificação. Era um vídeo salvo que eu nunca tinha gravado. O nome do arquivo era só números, tipo 0047, e quando abri, quase deixei o celular cair. Era eu, parada na frente do espelho, só que não lembrava de ter feito aquilo. E no vídeo, o reflexo não se movia junto comigo. Eu levantei a mão, mas no vídeo o reflexo demorava uns 2 segundos para fazer o mesmo. Era como se tivesse uma outra versão minha lá dentro. Eu fiquei paralisada assistindo aquilo, até que, no final do vídeo, o reflexo olhou direto para a câmera e sorriu. Um sorriso que eu nunca faria. Desesperada, apaguei o vídeo na hora, mas adivinha? No dia seguinte, quando abri a galeria, ele estava lá de novo. Igualzinho. Apaguei mais uma vez, e mais uma, mas ele sempre voltava. Foi quando eu percebi que talvez não fosse só uma trend. Talvez fosse um aviso, ou alguma coisa que a gente nunca deveria tentar. Depois desse dia, eu coloquei um lençol em cima do espelho do meu quarto e nunca mais gravei nada parecido. Mas, de vez em quando passo rápido pelo vidro do ônibus ou por alguma vitrine na rua, eu juro que vejo meu reflexo demorando um segundo a mais para me acompanhar. E é por isso que eu digo, algumas trends parecem bobas, mas têm um peso que a gente não entende. Primeiro foi a caneta no braço, depois o gelo com sal, e agora esse tal desafio do espelho. No fim das contas, o mais seguro é não cair na pressão do que está viralizando. Porque o preço de participar pode ser muito maior do que a gente imagina. Agora me diz, você teria coragem de olhar pro espelho e gravar?